Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de gerenciar e de lidar com as próprias emoções e é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto e dar também algumas dicas para você conseguir aprimorar a sua inteligência emocional. Mas a primeira questão que você deve estar se perguntando é por quê, né? Por que eu deveria desenvolver a minha inteligência emocional? E são diversos benefícios, gente, principalmente quando a gente fala de saúde emocional, de relacionamento, vai aprimorar o seu relacionamento interpessoal, você vai se mostrar uma pessoa mais assertiva, com decisões mais racionais, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. Então, ter uma inteligência emocional pode ser um grande diferencial para qualquer pessoa e é por isso que é muito interessante a gente conseguir desenvolvê-la. E quando se trata de inteligência emocional, a gente pode dividir em 4 eixos que são basicamente voltados para o eu e para o externo. Então a gente tem a autopercepção, o social, a autogestão e a gestão de relacionamentos. E agora eu vou destrinchar um pouquinho mais cada um desses eixos com vocês. Começando então pela parte social. Uma pessoa com inteligência emocional é uma pessoa que consegue muito bem lidar com o outro. Então é uma pessoa que tem facilidade para ouvir, é uma pessoa que costuma ter empatia, que consegue se colocar no lugar da outra pessoa muito facilmente. E a partir dessa percepção que ela tem sobre o outro, ela consegue também gerenciar melhor as suas emoções e se mostrar uma pessoa mais centrada, com decisões mais assertivas e um pouco mais racional, justamente por ela ter essa percepção sobre o outro. Então, quando a gente fala de desenvolver esse eixo, que é o eixo social, eu diria que a principal dica é essa. É você estimular a sua empatia, é você aprender a ouvir, né? Muitas pessoas falam muito mais do que ouvem, e aí a percepção que você tem sobre o outro não consegue ser tão desenvolvida. Então, quando a gente fala do eixo social, é principalmente o seu olhar sobre o outro e o impacto que isso acaba tendo na sua inteligência emocional. E a gestão de relacionamentos está totalmente interligada ao social, né? Como você se relaciona com o outro a partir do momento que você consegue se colocar no lugar dele. Então, ser gentil, chamar o outro pelo nome, olhar nos olhos, né? Demonstrar interesse pelo que o outro fala. Tudo isso são coisas que podem ser desenvolvidas ali, né? No cotidiano, no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento interpessoal com seus amigos, com seus familiares, e que também acaba sendo um exercício de aprimorar, de estimular a sua inteligência emocional. Agora, quando a gente fala sobre os outros 2 eixos, que são os eixos justamente de olhar pra dentro, né, de falar sobre nós mesmos, a coisa se torna um pouquinho mais complicada. O primeiro deles, a autopercepção, como o próprio nome já diz, é pra falar de autoconhecimento, né? E olha só que dado interessante, gente. Eu vi uma pesquisa, e deixo aqui no box de informações pra vocês, que apenas 36% das pessoas conseguem identificar suas próprias emoções. Então, se você não consegue nem mesmo identificar o que você tá sentindo e o que desencadeou aquilo, você não vai conseguir ter uma autopercepção e não vai conseguir gerenciar as suas emoções, que é justamente isso, a inteligência emocional. Provavelmente vai ser a parte mais desafiadora de todas, né? Ter autopercepção, se conhecer, entender o que desencadeia determinada emoção pode ser um processo muito difícil, mas ele é fundamental aí na trajetória do autoconhecimento. E o segundo eixo, que é a autogestão, aí é justamente como você vai lidar com as suas emoções, como você vai lidar com os seus sentimentos a partir dos acontecimentos, né? O que acontece na sua vida, o que isso vai gerar e como você vai gerenciar, como você vai gerir aquilo. E aí você deve estar se perguntando, mas como desenvolver, principalmente quando a gente fala desses 2 eixos, né? A autopercepção e a autogestão. Eu trouxe 3 dicas que eu implementei na minha vida que eu acho que podem ser muito úteis pra vocês. Vamos chamar de exercício. E o primeiro deles você pode começar agora, já nesse minuto, que é mapear as suas emoções cotidianamente. Você pode fazer isso com um diário, com uma agenda ou até mesmo no seu celular. Por mais que no começo pareça difícil, pareça que você vai esquecer, depois vai se tornar um hábito. E é justamente anotar como você está se sentindo naquele dia, por que você está se sentindo daquela maneira. Então, por exemplo, se tem um dia que eu tô me sentindo mais irritada, eu anoto. Hoje eu estou me sentindo mais irritada. O que desencadeou aquilo? Foi uma TPM? Foi uma briga que eu tive no trabalho? Foi uma outra situação de estresse? Anota. E se você consegue solucionar aquilo ao longo do seu dia, anota também como você conseguiu solucionar. Então vamos para um exemplo bem besta, vai. Hoje eu tava me sentindo mal-humorada por conta da TPM e eu solucionei comendo chocolate. Você vai fazendo um mapa das suas emoções ao longo dos dias. Então vai começar ao longo de uma semana, depois ao longo de um mês, depois ao longo de 3 meses.
e você vai conseguir, inclusive, identificar quantos dias você se sentiu mais irritada, quantos dias você se sentiu mais bem disposta, o que está desencadeando aquilo e como você conseguiu solucionar aquilo. O segundo exercício é aprender a desencadear os seus gatilhos emocionais. O que te causa euforia, o que te deixa ansiosa, o que te deixa nervosa, o que te deixa irritada. Você também pode ir anotando esses gatilhos, mas aí eu sugiro que seja em outra plataforma, sabe? Faz o seu diário ali, contando como é que você está se sentindo a cada dia. E tenha também um outro espaço, uma outra plataforma para você identificar somente gatilhos. Então, por exemplo, quando eu discuto com meu namorado, isso desencadeia um gatilho que me atrapalha no trabalho, sabe? Vai fazendo essas relações do que podem ser gatilhos emocionais para você. E o terceiro exercício é definir ações que possam ser associadas pelo seu cérebro como reconfortantes. Então, voltando ainda para aquele exemplo bobinho. Se você mapeou as suas emoções e identificou que comer chocolate alivia o estresse gerado pela sua TPM, você sabe que se você estiver irritada, você vai comer chocolate e aquilo vai aliviar o seu estresse. E essa ação pode passar a ser computada dessa maneira pelo seu cérebro. Se tem alguma música que sempre te dá ânimo, que sempre te alegra, você pode escutar em um momento de tristeza, que algum gatilho desperte tristeza, porque o seu cérebro já reconhece aquela música como algo que te transmite alegria. Você pode, por exemplo, para ansiedade, segurar firme e apertar 20 vezes uma bolinha, e aí o seu cérebro também consegue associar aquilo. Então, na verdade, é isso. Mapear as suas emoções, identificar quais são os seus gatilhos e depois criar ações ou rituaizinhos que o seu cérebro possa identificar como reconfortantes. Eu me considero uma pessoa com uma boa gestão de inteligência emocional e eu acho que isso me ajuda em diversas áreas, inclusive na área profissional. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se esse é um tema que você curte, não esquece de clicar muito no gostei, de mandar esse vídeo para suas amigas. E aí, quem sabe, eu posso trazer mais vídeos com esse tema. Se inscreve aqui no canal pra gente se ver outras vezes. Um beijo e até a próxima. Tchau!